Neste laboratório do governo dos Estados Unidos, eles estudam o fluxo de ar para resolver crimes. Usando espelhos, luzes e lasers, eles conseguem iluminar as menores diferenças de temperatura e densidade do ar. E rastrear como o pó de drogas se deposita nos cômodos de uma casa, determinar qual pessoa disparou uma arma ou identificar partículas escapando de um pacote lacrado. Nossa principal ferramenta para detectar traços de substâncias é a mesma há séculos. Então, acontece que a natureza já nos forneceu o melhor detector químico, que é o nariz do cachorro. Então esse é o Bubbles. Ela é um modelo anatômico de uma labradora feito por impressão tridimensional. Tentamos colocar um cão policial diante do espelho, mas eles ficam com fome e irritados rápido, conseguindo só 4 segundos bons de filmagem. Pensei, podemos fazer melhor. Os cachorros conseguem farejar cheiros muito fracos e de longe, mas eles não fazem isso apenas respirando. O que eles fazem é expirar e inspirar rapidamente, cerca de 5 vezes por segundo. O que eu quero que você repare é nesse movimento pulsante perto do, vamos chamar de petisco do cachorro. Certo? Esse é o petisco do cachorro. Repare nesse movimento pulsante. E o que permite que eles detectem cheiros de longe é a expiração rápida e turbulenta. Quando o cachorro expira, há um jato de ar turbulento que sai de cada narina. Assim como quando você e eu expiramos. Se você colocar a mão aqui embaixo e simplesmente expirar pelo nariz, esses são 2 jatos de ar turbulentos saindo do nariz do cachorro. Quando o cachorro põe o focinho no chão, os jatos de ar vão para trás, em direção à traseira. O cachorro está empurrando o ar para trás, e ao fazer isso, está puxando o ar da frente dele. Então imagine eu soprando o ar dessa forma, e quando faço isso, na verdade eu consigo puxar o ar na minha direção. O cachorro inverte o fluxo, inala, certo? Pega uma nova amostra, analisa com um detector químico incrível lá em cima, certo? Com a região olfativa dele e faz isso 5 vezes por segundo. Em média, um cachorro fareja algo 5 vezes por segundo, como uma onda senoidal repetitiva. Isso o torna um sistema de amostragem incrível. Meio que não importava a raça do cachorro. De algum modo, a evolução fez com que descobrissem: 1/5 de segundo é o necessário antes da próxima fungada ou inalada. Se o cachorro tivesse pulmão infinito e inalasse sem parar, seu alcance seria bem limitado. Mas por causa desse efeito de Foley de entrar e sair, o alcance dele aumenta em aproximadamente 18 vezes. Na verdade, existem vários detectores de vapor disponíveis no mercado, certo? Alguns são ótimos para explosivos e drogas, outros para riscos químicos e biológicos, mas todos apenas inalam o ar. O que fizemos foi projetar e imprimir o que são essencialmente narinas, que se encaixam nesse aparelho e fazem com que ele fareje como um cachorro. Ao realizar experimentos controlados e afastar a fonte de vapor, conseguimos aumentar a capacidade de detecção desses aparelhos em cerca de 16 a 18 vezes. Uau! Só de fazê-los farejar como cachorro. Podemos ver a respiração do cachorro com a imagem Schlitten. Já fiz um vídeo sobre isso antes. Isto é um farol automotivo. Depois disso, eu tenho uma lente condensadora, então ela pega essa luz e a foca num ponto. Então, a partir daí, nossa luz se diverge e sobe preenchendo o nosso espelho. Pense nesses feixes de luz como setas. Certo? E há várias setas subindo, todas bem retas. Mas quando elas passam por algo com um índice de refração diferente, que pode ser o calor da minha mão, ou uma densidade diferente, que pode ser um gás com densidade diferente, esses raios de luz mudam um pouco de direção. Eles mudam muito levemente, certo? Eles se refratam, eles se curvam. Depois todos eles voltam. Estamos de volta e aqui há um espelho semi-refletor. Então, a luz pode passar pelo espelho desse jeito, mas quando volta, ela vira 90 graus. Se você notar, tem uma lâmina de barbear. Isso está posicionado exatamente no ponto focal do espelho. Tem o fio dessa lâmina de barbear, que pode se mover para dentro e para fora do plano focal. Então, se o que eu faço é cortar esses feixes de luz, estes raios de luz que se desviaram um pouco, e eu os corto, eu os bloqueio. À medida que eu afasto a lâmina, eu não estou cortando nenhuma luz agora. Então, basicamente, você tem um espelho muito caro. Ele não está fazendo nada por você. Mas à medida que eu pego essa lâmina de barbear e a empurro, você começa a ver, sabe, turbulência no ar.
Conforme eu coloco mais... Isso, pronto. Coloque a sua mão aí. Uau! Seu equipamento Schlitten é muito melhor do que o meu. Então, dá uma olhada nisso. Isso aqui está num sistema de Shadow Graph. Ou seja, é como um irmão do Schlitten. Não é Schlitten, mas parece um Shadow Graph. O Shadow Graph não é tão sensível, certo? Mas é mais fácil de montar. Temos uma lanterna, uma parede branca e já vemos um Shadow Graph. Então por que isso funciona? Temos luz, mas não está tão focada quanto eu queria. Quanto mais eu foco, melhor. A luz está subindo por aqui. Ela está passando por uma chama quente de densidade e índice de refração diferentes. E estamos basicamente projetando a sombra dessa pluma na parede, por isso é chamado de Shadow Graph. Ainda podem ser usados para visualizar padrões de fluxo detalhadamente. Só de olhar as imagens de armas disparadas num Shadow Graph, a gente consegue descobrir a velocidade da bala e o quão forte foi o estrondo. E lá vai a nossa bala zunindo. Ela é supersônica porque tem uma onda de choque muito pequena na frente. Tá vendo ali? Sim. Muito, muito pequena. Então, você sabe mais ou menos o que mexe 1.05, talvez? Um pouco acima da velocidade do som. Compare isso com o infame fuzil de assalto AK-47. Há duas coisas que podemos observar qualitativamente aqui. Uma coisa é, se você comparar esses lado a lado, o Smith & Wesson versus o AK-47, a intensidade dessa linha é diferente. Esta é uma arma de fogo mais silenciosa. Não é tão barulhento, né? O estampido não é alto. É menos pronunciado. É menos pronunciado, isso mesmo. Os gases quentes liberados ao disparar a arma se expandem, gerando uma onda de choque. Através dessa onda de choque, a pressão, a temperatura e a densidade do ar mudam rapidamente. Quanto maior a mudança, mais escura ela fica no gráfico de sombras. Assim, dá para ter uma noção de quão alto é o som pela escuridão dessa onda de choque. E então, aqui vemos a nossa bala passando rapidamente a cerca de, Mach 2, 2,5. Você poderia medir isso e calcular o número de Mach. Objetos em movimento no ar criam ondas de pressão que se propagam à velocidade do som. Como essa bala está se movendo mais rápido do que a velocidade do som, as ondas de pressão que ela cria acabam sendo comprimidas juntas numa única onda de choque cônica. É como um pequeno estrondo sônico. E você pode usar isso para determinar a velocidade da bala. O seno do ângulo é a razão entre a velocidade do som e a velocidade do objeto. A outra forma de ver o fluxo, usando uma lâmina de laser, ela ilumina partículas finas. Assim, podemos ver as plumas de resíduos de pólvora criadas quando a arma é disparada. Chamamos isso de lâmina de luz laser. O motivo é que nossa luz está ali, mas mal a vejo por causa dos óculos de segurança para laser. Só consigo vê-la pela câmera. Então, o que está acontecendo aqui é que temos um feixe de laser. E o direcionamos, guiamos ele através de uma haste de vidro cilíndrica. É só um pedaço de vidro em formato cilíndrico. E o que isso faz é espalhar o feixe num plano bidimensional de luz laser. Certo. Então, o jeito que isso funciona é que sempre que partículas ou fumaça teatral atravessam essa folha, elas se iluminam por causa do laser. Há grande esforço para compreender o resíduo de disparo de arma de fogo. Então, resíduo de disparo de arma de fogo é o tipo de propelente queimado e não queimado que ocorre sempre que uma arma de fogo é disparada, certo? Então, o que estamos analisando aqui, usando luzes de laser e câmeras de alta velocidade, é a pluma de resíduo de disparo de arma de fogo que é gerada após um disparo. Isso analisa a ventilação de um estande de tiro real. Veja tudo isso. Tudo isso é resíduo de disparo de arma de fogo que você não consegue ver a olho nu, mas está lá. Então, você pode imaginar se estiver dentro de uma casa, isso são 5 disparos em poucos segundos, uma quantidade enorme de material. Muito disso está caindo nas mãos de quem atira, mas infelizmente uma grande parte também está sendo dispersa no ambiente local. Vai muito mais longe do que eu esperava. Então a pergunta é, podemos diferenciar algo que foi realmente feito por quem atirou de algo, digamos, feito por uma pessoa que entrou 2 minutos depois? Então é nisso que estamos trabalhando ativamente agora. Então essas são ferramentas e técnicas que usamos aqui no NIST, que são qualitativas ou às vezes semi-quantitativas, mas realmente ajudam a ilustrar o que está acontecendo. E então,
A parte de segurança pública disso lida com a detecção de vestígios de contrabando. Todos nós estamos gerando calor, certo? Então todos nós temos essa pluma quente de ar. Quer ver? Eu vou te mostrar. É meio louco. Você está vendo aí? Isso é chamado de pluma térmica humana. E adivinha o que tem nessa pluma? Água? Partes de mim. Células da pele. De jeito nenhum. Sim. Então, estamos perdendo células da pele em um ritmo bem assustador. Eu esqueci qual é o número exato, mas é muito. Milhares por hora, mais ou menos. Então, estamos perdendo essas células da pele o tempo todo. E, na verdade, isso não é necessariamente uma coisa ruim do ponto de vista da detecção de vestígios. O que você quer dizer? Quando falamos sobre detecção de vestígios, seja de drogas ou explosivos, tudo se baseia no princípio da troca de Locard. Na ciência forense, o princípio é que todo contato deixa um vestígio. E o que isso significa é que, quando você sair deste laboratório, partes suas vão ficar aqui, goste você ou não, certo? Porque todos nós estamos soltando células da pele e levando coisas, estamos levando coisas conosco. Então, se eu sou um fabricante de bombas, se estou envolvido na fabricação, você sabe, de fentanil ilegal no meu porão, eu acabo me contaminando com um material em grande quantidade. A contaminação ocorre por partículas extremamente pequenas. E os sistemas de detecção química que temos disponíveis agora são tão sensíveis que conseguem detectar uma única partícula de, digamos, um explosivo, resíduo de explosivo. Imagine que você tem uma bomba num pacote, certo? E você está em algum tipo de instalação de triagem, certo? Você está numa instalação que talvez esteja inspecionando coisas vindas do exterior. Talvez você tenha um detector de vapores. Você tem um detector de vapor comercialmente disponível. Você tem 10 segundos para coletar uma amostra deste pacote. Onde aponta seu dispositivo? Certo? Esse é o tipo de experimento que nos ajuda a entender onde você deve apontar o seu dispositivo. Nós chamamos isso de expelir o ar. Estamos fazendo isso com um pacote. Então, temos um pouco de acetona aqui dentro. Então, onde quer que você aperte o pacote, o vapor de acetona sai por todas as frestas, certo? Então eles estão saindo pela fresta. Então essa fresta te dá a maior chance de realmente detectar o que está dentro. Certo? Você não quer ir aqui onde não há frestas. Você não quer ir ali em cima onde não há fresta. Você quer ir nesses cantos aqui, onde as coisas realmente estão meio que permeando e saindo da caixa. Este é um trabalho recente que estamos fazendo. Basicamente, estamos simulando a fabricação ilícita de drogas. Então, aqui está um pouco de talco, certo? Nada demais. Vou agitar um pouco. Quando eu abro isso e aperto, não consigo ver nada, mas você está vendo alguma coisa na câmera? Sim. Então, novamente, a olho nu, nunca seríamos capazes de ver isso. Mas porque o laser está iluminando isso para nós, conseguimos ver isso. Vamos fazer um pequeno experimento onde estou pegando a substância ilegal A e despejando na substância B. Primeira coisa que vou fazer, apenas observe quando eu tirar a tampa disso. Pode continuar daqui. Está saindo um pouco. Um pouco? Ah, sim, ainda está saindo. Então, imagine que você está num porão construindo coisas assim e não percebe que toda essa contaminação está se espalhando e caindo em outras superfícies do ambiente. Não posso revelar os números, mas são surpreendentes. É muita coisa, se espalha por todo lado. É muita coisa. É. Vai encher de fumaça aqui. Pronto? Sim. O que eu realmente gosto na técnica da lâmina de luz laser é que ela permite visualizar a turbulência que está no ar. Então, essa é uma maneira de vermos como o fluxo de ar na sala está realmente sendo acompanhado. Ah, isso é legal, sim. O gráfico no canto superior direito mostra, em tempo real, a contagem de partículas geradas ao redor dessa pessoa. Então, esse gráfico representa basicamente a exposição por inalação dos materiais com os quais ele está trabalhando.
Isso é loucura se você parar para pensar, porque se aquilo for fentanil e a pessoa não estiver usando máscara, ela está perdida. A gente adiciona pó fluorescente nesse tipo de coisa para poder visualizar para onde vai a contaminação. A outra parte legal disso é que podemos usar um método quantitativo para coletar amostras das superfícies da casa. Basicamente, fazemos a coleta com cotonete, e é a mesma ideia de quando você vai ao aeroporto. Você já foi lá e pediram suas mãos. Sim. Eles usam um cotonete e passam nas suas mãos. Eles procuram vestígios de partículas explosivas que poderiam estar em você caso tivesse participado da fabricação de um dispositivo explosivo. Mas isso é um drone. Estamos olhando para um drone. E a questão é, porque você sabe, você tem esse fluxo de ar legal das hélices e essas 4 hélices que estão todas interagindo entre si. A questão é, podemos usar a dinâmica dos fluidos de um drone para fazer a amostragem? É isso que quero dizer. Se houver uma suspeita, você sabe, de uma instalação de fabricação de alguma coisa, digamos metanfetamina ou fentanil, você sabe, é muito, muito caro envolver equipes de resposta a materiais perigosos, fazer com que eles venham. Eles devem se equipar para entrar em situação potencialmente perigosa. E se tivéssemos um drone? Voamos com o drone para dentro, certo? Ele voa por aí e tem um tipo especial de coletor na parte de baixo do drone. Estamos usando o vento das hélices do drone para levantar partículas de uma superfície e coletá-las por aspiração. O drone retorna à base e você analisa quimicamente e informa se a casa está limpa ou se há algo. Só então chama a equipe de materiais perigosos. Então, a ideia principal que eu quero que você mantenha em mente o tempo todo é essa questão de segurança e proteção pública. Então é isso que realmente acontece nesse laboratório. Mas dentro desse termo mais amplo, pense em pesquisa sobre máscaras. Então, quando a pandemia de Covid começou, nós meio que mudamos o foco aqui para tentar resolver algumas das questões relacionadas às máscaras. Essa coisa realmente vai respirar como um ser humano, e esse ser humano sou eu. Então, eu medi o meu próprio ritmo de respiração e depois construí, por assim dizer, um sistema pneumático que replica isso. Mas também tem uma máquina de névoa, um gerador de névoa. Então, basicamente, isso aqui parece que deu uma tragada num cigarro e soltou a fumaça. O interessante é que parece não haver nada passando, mas na verdade, milhões de partículas tentam atravessar. Algumas passam porque não é 100%. Por isso, escrevi um código de processamento de imagem. Então você pega essa informação, coloca num código e ele analisa com base nos pixels e conta os pixels brancos. E de fato, se você usar uma N95, colocar uma N95 aqui e rodar no código de processamento de imagem, adivinha qual porcentagem dos pixels fica branca? 5%? 5%. Tudo bem. Só quero que você respire normalmente. Quando você inspira, escurece. E quando você expira, fica mais claro porque o ar está sendo aquecido pelos seus pulmões e depois sai de volta. Interessante como dá pra ver rápido o efeito da respiração. Tipo, faz escurecer tão rápido. Mas isso me mostra que, essa malha não muda de cor nem um pouco. Então isso serve para vedar, não para filtrar. Percebi que a mudança de cor é bem mais dramática. Sim. Com isso, foi rápido, entrou e saiu. Acho que é uma máscara mais fina, né? Assim, a transferência de calor será maior. Eu sinto que está saindo muito ar pela parte de cima. É, tem bastante. Se você apenas respirar normalmente, vai ver que sai muito ar por ali. O lance das máscaras, né, é que no começo diziam máscaras não funcionam, não use máscara. Depois disseram que máscaras funcionam, use máscara de pano. Depois mudaram, máscara de pano não funciona. Houve muita confusão sobre as máscaras. O que aprendemos logo no começo foi que a comunicação sobre a eficácia das máscaras poderia ter sido melhor, né? Por isso agimos assim com o Schlieren. A verdade é que o americano médio não vai sentar e ler um artigo científico, mas ele vai assistir a um vídeo meu de 90 segundos tossindo com e sem máscara. E foi isso que fizemos. Temos uma relação única com outras agências federais aqui. Por exemplo, uma agência de 3 letras pode ter uma necessidade específica na área de segurança.
Eles geralmente vêm ao NIST e dizem: estamos interessados em coletar amostras dos sapatos das pessoas em busca de explosivos por algum motivo. Então, o que fazemos aqui, e neste laboratório em particular, é descobrir quais são as melhores maneiras de coletar amostras dos sapatos em busca de explosivos. Quais são algumas maneiras que não são tão boas, certo? Como devem ser as medições para avaliar um sistema de coleta de amostras de sapatos que ainda nem existe? E então, como devem ser os padrões que sustentam essas medições, certo? Resolvemos tudo no laboratório, organizamos e entregamos à agência patrocinadora que então leva para a indústria. A indústria já sai na frente no desenvolvimento desse tipo de sistema, pois fizemos grande parte do trabalho pesado no laboratório. Porque, com o sucesso, você sabe, da visualização relacionada à Covid, estamos percebendo agora que o campo de aplicação desse tipo de tecnologia é enorme. Qualidade do ar em ambientes internos. Imagine um grande espelho onde seja possível ver duas pessoas interagindo e observando como ocorre a transferência entre elas. A mensagem principal é: a visualização de fluxo é uma ferramenta fundamental que usamos aqui no NIST para realmente ajudar a entender o que está acontecendo, certo? Uma coisa é fazer análise quantitativa em superfícies, mas agora podemos realmente ver o que acontece e onde as partículas são geradas.